René Descartes, no século XVI, acreditava que havia um ponto fixo, quase físico, onde o eu reside. Mas imagine a seguinte situação: você poder voltar no tempo e reviver a própria vida, mas sabendo tudo o que se sabe hoje. Você agiria igual ou diferente? Agiria com mais calma, talvez? Escolheria melhor as batalhas que você lutaria ou não? Seria menos duro consigo mesmo? Independentemente da resposta, uma coisa é fato: você, revivendo, provavelmente perceberia que parte das experiências da época, sejam sofrimentos ou felicidades, nunca vieram da realidade, mas da forma como você aprendeu a pensar sobre elas. Quando olhamos para o passado, sempre vemos os fatos com uma clareza maior do que normalmente temos no presente. Isso acontece com todo mundo. Sempre achamos que faríamos algo diferente, algo melhor. Quando analisamos a situação depois que já ocorreu. Isso acontece porque quanto mais distante do evento você está, mais fácil fica de julgar esse evento. É fácil aconselhar um amigo, por exemplo, mas difícil é seguir o mesmo conselho que você está oferecendo, mas para si mesmo. E essa é uma das grandes questões da filosofia. Seria possível olhar para a nossa vida no presente com a mesma lucidez e clareza que temos quando julgamos e olhamos para o passado? Platão, Sócrates acreditavam que sim. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. E para Sócrates, inclusive, o caminho é um só: conhece-te a ti mesmo. Frase inscrita no Templo de Apolo e que é frequentemente associada a ele, mesmo não sendo sua citação original. Nietzsche, com a sua filosofia, também faz parte desse grupo. Ele acreditava que olhar para si mesmo com clareza é um ato de afirmação da vida. Torna-te quem tu és. Ou seja, quanto mais próximos estamos do autoconhecimento, mais próximos também estaremos dessa possibilidade de lucidez. Mas aqui surge um problema. Porque quem é esse eu que precisa ser conhecido? Como encontrar e conhecer esse eu em mim mesmo? Lá atrás, quando René Descartes disse "penso, logo existo", ele já observou algo interessante nesse sentido. Que o eu não é um objeto. Ele é uma parte da percepção que observa a existência. Ou seja, ele é um processo que ocorre na camada do pensamento. Portanto, ele só existe enquanto pensamento. E isso nos leva a uma segunda reflexão interessante. Se o eu existe no pensamento, então para conhecê-lo, precisamos conhecer como o pensamento funciona. Mas aqui entra um terceiro problema ainda. Porque temos uma limitação para observar tudo na realidade. Veja, sempre que você olha para algo, você observa de um ponto de vista seu, com base nas suas camadas de experiência, seus julgamentos, e há outros infinitos aspectos que escapam à sua consciência. E isso acontece com tudo, ao observar objetos, pessoas. E se você decide olhar para dentro para observar você próprio, o mesmo vai acontecer com você se observando também. Cada vez que você pensa sobre si mesmo, você não acessa quem você realmente é. Você acessa uma narrativa que você criou sobre quem você é. Por isso David Hume disse que não há impressão constante e inalterável. Portanto, não há tal ideia de eu. Ou seja, não existe um eu fixo. O que existe é uma história em constante modificação pelas nossas vivências diárias, percepções e experiências passadas. E aqui eu abro aspas sobre um perigo que é uma característica na maioria de nós. Todas essas histórias que contamos sobre nós mesmos nunca são neutras.
Na maioria das vezes são histórias até muito duras, cruéis, destrutivas. E de onde vem essa crueldade ao olhar para nós mesmos com tanto julgamento? Para Nietzsche, essa crueldade viria da moral do rebanho, que nos ensina a desconfiar da nossa própria força e a nos julgar com dureza. A má consciência é o instinto de liberdade voltado contra si mesmo. Essa é uma voz coletiva dentro da mente e ela nasce na infância. Quando começamos a pensar que precisamos ser alguém, que precisamos ter sucesso, que precisamos corresponder aos estímulos externos. E conforme a gente cresce, essa voz cresce junto. Ela passa a definir o que é sucesso, o que é fracasso, o que é valor. Até que se torne algo tão interno que passa a ser indistinguível de você mesmo. Mas não é você. No livro A Arte da Guerra tem uma máxima que diz que se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Esse é um trecho que claramente mostra como o autoconhecimento é a condição para não ser dominado. O que nos leva a uma interpretação lógica do oposto, que quem não se conhece será comandado. E isso fica muito mais forte em uma época onde essa voz interna foi amplificada ao extremo, com tantas exposições a comparações, sempre tão estimulados a sentir inadequação. A estrutura hoje, esse novo mundo digital, não só normaliza essa insatisfação, como também depende dela para continuar sendo um sistema. Isso porque as pessoas insatisfeitas consomem mais, pessoas insatisfeitas competem mais. E preocupadas com toda essa roda invisível, questionam menos, pensam menos. É assim que essa voz interna se torna um tirano interno. Uma voz constante dizendo: você não é suficiente. E nós acreditamos, porque pensamos que essa voz somos nós, mas não somos. E aqui retornamos à importância da filosofia, principalmente nos dias atuais. Filósofos antigos faziam algo que era muito simples. Perguntavam, questionavam. E a chave do autoconhecimento pode ser justamente essa. Ao invés de tentar descobrir quem você é, tente questionar as histórias que essas vozes contam sobre você. Porque se você ficou até aqui, você merece saber que existe uma prova simples de que você não é a voz na sua cabeça. E a prova é que quando ela fala, há alguém ouvindo. E esse alguém é você.